A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 6 das lições bíblicas jovens, que tem como título A Realidade Bíblica do Cuidado com o Corpo. Nós estamos dando prosseguimentos aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando a lição O Padrão Bíblico para a Vida Cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. E na lição de hoje, lição de número 6, estaremos comentando a lição A Realidade Bíblica do Cuidado com o Corpo. Pois bem, meus amados irmãos, como é mister dos irmãos, o conhecimento que os irmãos sabem do que nós estamos comentando este trimestre, estamos comentando algumas realidades bíblicas. Na semana passada falamos sobre a santificação e hoje nós estaremos falando sobre o cuidado com o corpo. Então, nesta lição, nós estaremos comentando, não é necessariamente, porque quando a gente lê o título da lição, a realidade bíblica do cuidado com o corpo, imaginamos que seja algo voltado para o tratamento sadio do corpo, com alimentação, com prática de atividades físicas, mas o autor não caminha para este lado. Não quer dizer que isso não seja importante, mas ele caminha para o lado espiritual, para o lado com o propósito do corpo, para a glorificação de Deus. Então, iremos caminhar para este lado, ou seja, falando da criação de Deus, do homem e da mulher, com seus corpos físicos, a situação deste corpo hoje, como devemos preservar o corpo em santidade ao Senhor. E, por fim, vamos falar da destinação final do corpo, tanto daquele que serve a Deus, quanto daquele que não serve ao Senhor. Então, estaremos trilhando dentro dessa perspectiva bíblica. Então, nós, em primeira mão, percebemos que a fé cristã, ela entende que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, porque assim está nas Sagradas Escrituras. E embora eles sendo diferentes entre si, homem e mulher, eles se complementam, de tal forma que possam dar seguimento à vocação divina de se unirem e serem felizes também com a prática do ato sexual e o nascimento de filhos na formação de uma família. Então vai ser justamente dentro dessa perspectiva que iremos trilhar a nossa lição. Os irmãos percebendo o primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre Deus nos criou seres sexuais. O primeiro subtópico vai falar sobre a criação divina. Assim como falamos anteriormente, nós vemos que existe uma premissa importante na criação: a origem da humanidade. Então, dentro desse nossos estudos, a premissa principal é justamente essa, a origem da humanidade, porque a palavra de Deus, ela nos ensina que Deus cria homem, Deus cria a mulher, duas pessoas diferentes, com anatomias diferentes, com psicologias diferentes, com sexualidade diferente. Homem e mulher, eles são diferentes sim entre si, mas eles se complementam, porque eles foram criados para viver em harmonia e respeito mútuo. Então Deus tomou a decisão de fazer somente dois sexos. Deus criou homem e mulher. A palavra de Deus nos fala, no princípio criou Deus macho e fêmea, e isso é o suficiente, e isto foi o suficiente para que a raça humana pudesse obedecer ao mandamento divino de dominar e povoar a terra e de se relacionarem sexualmente e se reproduzirem por meio do ato sexual. Então, dentro dessa perspectiva, meu irmão, na palavra de Deus, no livro do início, ou seja, no livro de Gênesis, não há uma depreciação do mundo material. Ao contrário, há repetidas afirmações de que ele é bom. E viu Deus que era bom. Isso está repetida vezes em Gênesis 1:10, em Gênesis 1:12, 1:18, 1:21, 1:25. Então, o que Deus criou é bom. O que Deus criou foi bom. E dentro desta criação também está
o homem e a mulher com a sua natureza física. Deus criou o homem e a mulher bons. Então, a parte material do ser humano, ela é boa, ela foi feita para glorificar e para exaltar o nome de Deus. Então, esta é a criação divina no início. Segundo subtópico, o autor fala somente dois sexos. Porque quando Deus criou o homem e a mulher, Deus os fez macho e fêmea. Deus limitou em sua sabedoria qualquer outra forma de arranjo biológico sexual, ordenando que as mulheres nascessem com cromossomas XX e os homens com cromossomas XY. Essa é a disposição, meu irmão, desde que Deus cria Adão e Eva até aos dias de hoje. Isto é comprovado cientificamente. Não existe outro arranjo biológico sexual fora do XX e XY. Estudamos isso nas nossas aulas de biologia. As pessoas tentam desconstruir. Mas quando você passa pela escola, você vai estudar isso. Não tem como ser diferente disso. Os livros de biologia ensinam isso, porque isso é comprovado cientificamente que o homem nasce com um dos arranjos biológicos. Homem no sentido de ser humano. Ou é macho ou é fêmea. Por quê? Porque foi assim que determinou o Criador. E o homem apenas percebeu. Mas isso desde o princípio. A gente não precisava da biologia, não precisava da ciência para afirmar o que está na Bíblia. Porque se está na Bíblia, é de fato certo. É de fato comprovado. Por que eu falo comprovado? Porque temos a fé em Deus. Deus que criou todas as coisas, assim o fez. E assim como Deus falou, há de ser. E foi como é a criação do homem e da mulher com esse arranjo biológico. E observe também, meu irmão, que uma coisa interessante é que o sexo da pessoa, sendo homem ou mulher, ele é determinado antes mesmo do nascimento. Antes mesmo da pessoa nascer, se sabe que é um homem ou uma mulher, ou um menino e uma menina. Então, só nascem com essas duas, com uma dessas dois arranjos. Ou nasce homem, ou nasce mulher. O que for fora disso, não vem de Deus. É simples, rápido e objetivo. O terceiro subtópico da lição é falar sobre o pecado de Adão e Eva não foi o relacionamento sexual. Neste ponto aqui, o autor vai nos mostrar o que nós já percebemos nas Sagradas Escrituras, que o pecado cometido por Adão e Eva não tem nada a ver com o ato sexual realizado entre os dois. Porque existe uma linha de pensamento que coloca como o pecado original que deu origem a todos os malefícios que advieram com a progressão do crescimento da humanidade. Eles vieram do pecado do sexo cometido, do pecado sexual cometido por Adão e Eva, e isso não tem base bíblica e não tem fundamentação nenhuma, porque a palavra de Deus mostra de forma bem clara que Eva e Adão, eles foram tentados na área de serem como igual a Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela mostra o inimigo, ele não tentou Adão e Eva na área sexual, mas sim despertou neles o desejo de serem como Deus. Não foi o ato sexual nem o sexo que tornou os humanos pecadores, sim o ato de se esquecerem de Deus, o ato de esquecerem de Deus, o ato de desobedecerem a Deus. Agora, é óbvio que quando o pecado entra na humanidade, nos seres humanos, ou seja, na esfera física do homem, é óbvio que ela é distorcida. E ela é mais do que isso, né? Porque não significa que nós devemos seguir os padrões estabelecidos pelo mundo para a vida sexual. Ou seja, foi distorcida, mas isso não quer dizer que nós venhamos a viver conforme o mundo anda.
causando essas distorções, e o mundo anda caminhando nesta linha, neste pensamento errado de praticar atos libidinosos contrário à palavra de Deus. Por quê? Porque isso é uma consequência do pecado que adentrou na vida do ser humano, mas a palavra de Deus, ela nos orienta quanto à pureza necessária, como nós falamos na lição anterior, falando sobre a santificação, e dentro dessa santificação, a palavra de Deus nos mostra que nós devemos guardar irrepreensíveis nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito. Ou seja, Deus nos chama a santificação não apenas a parte material, espírito e alma, mas a parte material. Guardamos irrepreensíveis o nosso corpo. O nosso corpo. E Paulo, escrevendo sobre isso aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, ele fala: mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, dentro dessa perspectiva, é bem notório perceber que a sexualidade, ou seja, o ato sexual, ele não foi a causa do pecado original, mas sim o desejo do homem ser igual a Deus e de desobedecerem a Deus. Esse foi o pecado que o homem cometeu, e esse pecado veio agora a infectar, vamos falar assim, a ser uma mazela na vida de todo homem. Por isso o homem hoje ele já nasce em pecado. Mas em que pecado? No pecado original, o pecado que a humanidade herdou, porque a humanidade ela está desligada de Deus. Então essa ligação acontece por Cristo, porque através dele há novamente a reconciliação que foi perdida lá no Éden com Adão e Eva. Então hoje o homem, a humanidade está separada de Deus, e para eu me tornar agora, religar-me com Deus, entrar em reconciliação com Deus somente através de Cristo. Então quando eu entro agora nos caminhos divinos, nos caminhos traçados por Deus, para novamente ter essa comunhão com Ele, é única e exclusivamente através de Cristo que conseguimos isto. Então, meu irmão, terminando essa parte aqui, nós temos que falar também que o sexo, ele faz e fez parte da constituição física e emocional do ser humano no momento da sua criação. Assim, não é correto ver o sexo como coisa imoral, feia ou suja. Não é isto. Deus não faria nada ruim. Ele planejou o corpo humano, e quando ele planeja o corpo humano, ele incluiu também o ato sexual ou o sexo. Então isso tem que ficar bem claro para o nosso entendimento, que o pecado que levou o homem a cair foi o de querer ser igual a Deus, o de desobedecer a Deus, porque Deus criou o homem e a mulher com corpos físicos e materiais, já com o objetivo de procriação, que esse foi um dos objetivos da criação dele, para que o homem crescesse e multiplicasse, se espalhasse sobre a terra. Ou seja, isso só se dá através do ato sexual, conforme está preconizado nas Sagradas Escrituras. O tópico 2 vai falar perigos do mau uso do corpo e da sexualidade. Aqui o autor vai entrar pelo caminho mostrando que o nosso corpo, como lemos anteriormente o versículo que Paulo escreve aos Coríntios, que o nosso corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, a prostituição, ele é o primeiro problema que a palavra de Deus nos aponta acerca do mau uso do corpo na esfera sexual. Então, o autor aos Hebreus, trilhando este nosso ensinamento, vai nos mostrar aqui aonde o ato sexual ele deve ser bênção. E dentro da bênção, onde ele é praticado, ele deve ser praticado ainda, meu irmão, com ordem, com decência, com cuidado, com santificação, porque nós podemos a qualquer momento distorcer o que é bom e transformar mal. A mesma coisa é tudo aquilo que Deus nos dá. Deus criou o mundo físico para o homem. Tudo que Deus criou foi para o homem, para o seu bem-estar, mas o pecado distorceu tudo aquilo que Deus criou. Ou seja, o homem com a sua natureza pecaminosa distorce as coisas boas de Deus. E nós poderíamos falar de várias e várias coisas boas que Deus deu ao ser humano, mas o ser humano distorceu. Deus deu a capacidade do ser humano glorificar e louvar a Deus, ou seja, o canto, a música,
Isso foi criado por Deus? Foi criado por Deus para a honra e para a glória dele, para glorificarmos a Deus. Mas hoje vemos o homem usar a música, usar os instrumentos musicais para adorar entidades malignas, inclusivamente o próprio diabo, ou seja, o que Deus criou, uma coisa boa, o homem distorceu por causa do pecado. A praia, Deus criou para o homem desfrutar, para o homem tomar banho, para o homem se divertir, para o homem sim se recrear, ou seja, ter momento de descanso, de lazer. Mas você vai hoje estar distorcida o uso. Por quê? Porque as pessoas distorceram o que Deus criou de bom e transformaram aquilo em maldição para a sua própria condenação. Mas tudo que Deus criou foi bom e é bom quando se sabe usar justamente aquilo que Deus criou para a honra e para a sua glória. Então a prostituição é o primeiro problema que a palavra de Deus nos mostra. E o autor Hebreus vai falar sobre isso em Hebreus 13, versículo 4. Venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, meu irmão, nosso referencial para falar de sexualidade, de prostituição, de atos libidinosos contrário à palavra de Deus, é justamente a Bíblia Sagrada, porque ela é o nosso padrão, ela é o nosso meio de conduta, a nossa única método de regra, de fé e prática. Então, uma das referências sobre a prostituição que nós encontramos na Sagrada de Deus já acontece ali quando Deus está guiando o seu povo, saindo do Egito para a terra prometida, quando eles passam pela terra de Moabe. É um relato bastante conhecido nosso, que um rei chamado Balaque chama um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, e Deus assim não permite, porque Deus transformou a maldição em bênção e não permitiu o seu povo ser amaldiçoado. Mas como eles não encontraram um meio de amaldiçoar o povo de Deus, eles criaram uma estratégia, e a estratégia funcionou. E que estratégia foi essa? Foi aproximar mulheres do acampamento dos hebreus para que eles viessem a se prostituir. Ou seja, eles não conseguiram atingir as pessoas de forma espiritual, lançando maldição, e que a maldição viesse a causar algum dano ao povo de Deus. Eles agiram na esfera física, na esfera palpável. Que esfera foi essa? Da prostituição, lançando assim as setas através de mulheres que começaram agora a se aproximar dos hebreus e começaram a praticar atos pecaminosos, levando o povo à idolatria, porque o povo não apenas cometeu o ato de prostituição, mas também o ato da idolatria, foram levados a idolatrar, e Deus veio com julgamento e morreu ali, pelo menos ali com a praga que Deus manda sobre os hebreus. 24 mil deles morreram, porque o pecado ele gera consequência, e a prostituição, como um pecado abominável para Deus, há de ser julgado por Deus, conforme fala em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Então este é o preço da prostituição, é um preço alto. É um preço muito alto, meu irmão. Isto no Antigo Testamento nós percebemos isso. Outro relato do Antigo Testamento que podemos citar é o profeta Oséias. Deus fala para Oséias se casar com uma prostituta, porque a vida de Oséias agora seria um reflexo daquilo que Israel estava fazendo. Por quê? Porque Israel é tratado como esposa de Deus, como aquela a quem Deus cuida, e eles estavam se prostituindo diante de outros deuses. E Deus mostra isso de forma bem lúdica para o povo compreender e perceber, porque qual pessoa que não vai olhar e não vai perceber se um homem santo de Deus, o homem santo de Deus agora ele está se juntando, se casando, tirou uma mulher da casa de prostituição e trouxe para a sua casa para cuidar dela. As pessoas ouviriam isso. Se fosse hoje, bombaria na internet essa notícia dos 4 cantos deste Brasil ou do mundo, mostrando que uma pessoa que é uma referência espiritual, agora ele se casou com uma prostituta. Mas ali Deus estava ensinando de forma lúdica, através da vida do profeta Oséias, que o que a mulher que Oséias trouxe para sua casa, e mesmo assim estavam abandonando ele, voltando para as suas práticas pecaminosas, Deus estava mostrando que o povo de Israel estava fazendo a mesma coisa. Então, o que o povo de Israel estava fazendo? Deus tirou o povo de uma nação ímpia desde seu surgimento, porque o povo de Deus surgiu através de Abraão, e Abraão habitava onde? Em uma terra
pecaminosa, de uma terra idólatra. Deus tira de lá, faz dele uma grande nação, e a nação agora grande cresceu, e Deus libertou do Egito, levando para a terra prometida. Eles voltam para as práticas pecaminosas, ou seja, a idolatria, abandonando a Deus, desobedecendo a Deus. E Oséias, através da sua vida, estava mostrando justamente isso, que as pessoas iriam olhar para Oséias e iriam falar: olha, Oséias, ele tirou a mulher da casa de prostituição, casou-se com ela, e essa mulher, a qual ele tirou, libertou, tirou daquele lugar horrível, agora ela está voltando para praticar as coisas que antes ela fazia, ou seja, traindo e abandonando o seu marido. E Deus está mostrando para o povo: é isso que vocês estão fazendo comigo. Então isso tem que ficar bem claro na nossa vida. Então a prostituição é um pecado que mancha a santidade de Deus e a nossa santidade. Mas não só no Antigo Testamento que Deus condena o pecado, não, porque o pecado da prostituição, ele é pecado em qualquer lugar, seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, uma época passada, uma época presente, uma época futura, no Brasil, na China, na Coreia, no Japão, nos Estados Unidos, aonde quer que for, o pecado da prostituição, ele é um pecado que mancha a santidade de Deus. No Novo Testamento também, vários autores falam sobre esse pecado. Paulo, que é o dos mais citados, fala sobre as obras da carne, fala sobre uma dessas obras da carne, justamente a prostituição. Paulo mostra aos Coríntios também que ele precisou de diversas reprimendas para mostrar que o pecado da prostituição é um pecado cometido no corpo, pelo corpo, porque ele fala em 1 Coríntios 6:18: todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então é um pecado contra o próprio corpo do homem, e isso mancha a santidade a qual Deus requer de cada um de nós. Então a prostituição mesmo era recorrente na era primitiva, e Paulo a colocou como a obra da carne, justamente em contraposição ao que ele fala mais na frente no livro de Gálatas, capítulo 5:22, com as obras do Espírito, com o fruto, vamos falar assim, do Espírito, porque as obras são as da carne e o fruto é o fruto do Espírito. O segundo ponto que o autor fala é sobre o aborto, e o aborto aqui, meu irmão, está relacionado com a interrupção da gravidez de forma deliberada, quando se quer. Aqui nós não estamos falando daquele aborto que acontece de forma espontânea, ou seja, as pessoas, as mulheres, tem algum problema de segurar o feto, segurar a criança que está para nascer, ou seja, algum problema de saúde, algum acidente, algo que não aconteceu de forma voluntária. Então, o aborto que nós estamos citando aqui não é este tipo de aborto, mas o aborto feito de forma liberal, de forma deliberada, vamos falar assim, quando há essa interrupção e causando a consequência da morte, do assassinato ainda no ventre da criança que estaria para nascer. Então, meus amados irmãos, nós temos que ter cuidado, porque lá fora pregou isto. E isso não é de agora não, desde eras antigas, como homens que nós conhecemos hoje como filósofos, Platão, Aristóteles, Cícero, essas pessoas, esses pensadores do mundo antigo, eles mesmo recomendavam a prática do aborto como política legítima de Estado, ou seja, não é algo novo, não é algo que surgiu agora. O inimigo ele sempre usa as mesmas táticas, só muda os personagens e a forma de agir, mas a prática é sempre a mesmo. Então, devemos ter cuidado, porque a palavra de Deus ela nos mostra que os escritores bíblicos entendiam bem que a vida era um presente, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Então, nós como colunas de Cristo, colunas do Evangelho nesta terra, devemos apregoar que a vida é uma bênção que foi dada por Deus. No momento da concepção ali já há uma vida, e aquela vida ali, meu irmão, é criada, sim, do ato relacional entre o homem e uma mulher, mas com a mão de Deus, porque ninguém consegue explicar o desenvolvimento do ser humano no ventre materno, porque é algo inexplicável, é algo miraculoso, é um milagre de Deus. Por isso Davi escreveu o Salmo 139 e ele fica perplexo, ele fica atônito da forma como Deus trabalha ainda quando nós estamos
informe. É a palavra de Deus, meu irmão. Então, em nossos dias, é possível ver o quanto o pecado ele tem desconstruído o pensamento sobre a vida humana. Há pessoas que lutam pelo direito de tantas coisas. É direito disso, direito daquilo. Não, nós não estamos dizendo aqui que somos contra, não. Tem que haver sim. Mas as pessoas estão supervalorizando as outras coisas em detrimento da vida humana. A vida humana hoje está sendo desprezada. E a dignidade da pessoa humana não vale nada na vida e na atitude de muitas pessoas. E essas pessoas, meu irmão, se professam a Cristo, estão cometendo pecado. E aquelas que não professam a Cristo, que se arrependem dos seus pecados e venham a fazer parte do reino do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, meu irmão, devamos ter cuidado e não compactuar com práticas contrárias à palavra de Deus. É assim que a Bíblia nos ensina. Por isso, nós professamos e ensinamos que toda e qualquer vida humana tem seu valor, tem a sua dignidade e merece e deve ter-se o seu direito de nascer, porque é uma vida que foi criada por Deus. E para encerrar esse tópico, eu vou falar sobre formas distorcidas de sexualidade. Aqui está remetendo um pouco ao que nós já falamos, que Deus criou o homem e a mulher, e essa é a regra divina. E ela tem que ser obedecida. Na verdade, ela é obedecida, querendo um homem, querendo uma mulher ou não. Quando a criança nasce, ela nasce ou macho ou fêmea, desde a concepção do ser humano. E talvez por isso Satanás tenha intentado tanto para a morte de crianças no ventre de sua mãe, porque ao longo da história bíblica nós percebemos que ele tem esse desejo de matar crianças, é um infanticídio de matar crianças, inclusive também no ventre, muitas ocasiões que a gente pode ver na atualidade em épocas mais recentes. Então, todo ser humano ele nasce homem ou mulher. A própria biologia comprova essa ação divina que exclui a possibilidade de uma pessoa nascer num corpo errado. Ninguém nasce num corpo errado. Se nasceu homem é porque é homem, se nasceu mulher é porque é mulher. Você pode mudar, se transformar, fazer o que for. A sua genética sempre será o XX ou XY. Não há como mudar aquilo que Deus criou, porque foi assim que o Senhor nos fez. Encerrando a lição, vai falar sobre o fim da sexualidade humana. Este ponto aqui é caminhando para o fim, porque essa lição ela é tipo uma progressão, se os irmãos perceberem, mostra ali da criação, Deus criando homem e mulher, a nossa forma de lidar aqui com a sexualidade, no caso, que nós vamos também falar disso na próxima lição, falando sobre o casamento, a realidade do casamento, a realidade bíblica do casamento. Então nós vemos que Deus cria homem e mulher, vemos nosso relacionamento nos nossos dias, como ele tem que ser, da forma sadia, nos afastando do pecado, da prostituição, fornicação, do aborto, das distorções da sexualidade, e por fim vamos ver como isso vai ser no futuro, ou seja, é o fim da sexualidade, porque um dia a sexualidade vai ter um fim. Por quê? Porque Deus criou pessoas plenas, não somente na esfera espiritual, mas também na esfera física. Então a perspectiva bíblica traz o registro do final dessa sexualidade humana, porque a palavra de Deus ela nos mostra que a vida de uma pessoa ela não se encerra com a morte, porque quando o homem morre, padece o seu corpo, mas a sua alma e seu espírito permanece ativo até o dia da volta de Cristo. É justamente esta eternidade que nós teremos que viver, teremos que passar, seja com Deus, seja longe de Deus, e estará agora finalizada os atos sexuais, ou seja, a sexualidade chegará a um fim. Para os salvos em Cristo, acontecerá a glorificação. E o que é a glorificação? A glorificação é a transformação deste nosso corpo em um corpo incorruptível, um corpo livre de pecado, um corpo agora que não padece mais de doenças, de mazelas, de dores, de coisas que venham a prejudicar a nossa existência enquanto natureza física. Este corpo é um corpo transformado. Observe, irmão, que nós não ganharemos
outro corpo, no sentido de sermos uma nova pessoa com um corpo novo, não. A nova pessoa que nós falamos aqui, que vai acontecer com a glorificação, é a transformação do nosso corpo. A palavra de Deus nos diz que os vivos serão transformados e aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados com corpos gloriosos, ou seja, é o mesmo corpo. Não é um corpo diferente. E é nessa ocasião que seremos semelhantes aos anjos, como Jesus falou. Tem uma ocasião que os saduceus, pessoas que não acreditavam em ressurreição, estavam testando a Cristo, querendo saber a Cristo como seria na vida eterna. E eles falam que tinha uma mulher que se casou com 7 irmãos, um após outro, conforme a lei de Deus preconiza para eles à época, que tinha que suscitar descendente do seu irmão que morreu e não suscitou descendente com a sua esposa, e assim deveria ser feito. Mas eles, contando esta história, fala que 7 irmãos casaram com a mulher e os 7 morreram, e por fim a mulher. E no final ele pergunta, no céu, com quem ela será casada? Qual será o seu esposo? Jesus fala, vocês erram porque vocês não conhecem nem as escrituras, nem o poder de Deus, porque no céu não se dará assim, porque seremos semelhantes aos anjo. No céu não se dá-se em casamento, ou seja, Jesus estava falando que no céu a atividade sexual ela cessará, porque estaremos agora em estados perfeitos, gloriosos. A nossa única dependência agora será única e exclusivamente de Deus e para toda a eternidade, porque estaremos com Deus eternamente. Então Deus determinou que o corpo glorificado ele não tenha traços distintos da sexualidade humana, pois na eternidade isso não será necessário. Seremos um dia glorificados e isso está reservado somente aos que nesta vida temeram e amaram a Deus e que andaram em seus caminhos seguindo a Jesus. Este é o destino daqueles que professam a Cristo, que hoje seguem os caminhos estabelecidos por Cristo, ou seja, dos salvos em Cristo. Mas você pode perguntar, mas quem não for salvo em Cristo, o que vai acontecer? Pois bem, o encerramento da nossa lição vai ser sobre esse ponto. Quem não morreu em Cristo ou quem não foi arrebatado na sua volta irá de padecer. Quem não morreu ainda terá chance no arrebatamento. A igreja foi arrebatada, ficou na terra, tem chance do arrependimento. Porque enquanto a morte, um jargão que nós usamos, enquanto a vida há esperança, enquanto não morreu há esperança, porque depois da morte segue-se ao juízo. Então as pessoas que morreram sem Cristo, elas irão viver eternamente sem Cristo, é óbvio. Mas como serão seus corpos? Não serão glorificados. Quem morreu sem professar a Cristo não terá corpo glorificado, ressuscitarão sim, em seus corpos mortais, em seus corpos que padecem de dor, que padecem de atrocidades, de enfermidades. E estes corpos que serão ressuscitados agora serão corpos imortais. Por que serão corpos imortais? Porque padecerão eternamente o sofrimento eterno, e para sofrer tem que estar em corpo físico. Entretanto, esse corpo não vai agora padecer nem morrer, mas agora vai sofrer as consequências das suas escolhas durante a sua vida aqui na Terra, porque a nossa vida na eternidade é um reflexo das nossas escolhas aqui na Terra. As pessoas que querem viver com Deus aqui nesta Terra, que andam seguindo os caminhos, os estatutos estabelecidos por Deus, hão de viver a eternidade desta mesma forma. E semelhantemente, aqueles que não querem viver para Deus, mas querem viver segundo os seus anseios e seus desejos, irão sofrer a eternidade longe de Deus. Por quê? Porque se eu não quero Deus nessa vida, na próxima vida eu vou viver sem Deus. É assim, é simples o Evangelho e o ensinamento da palavra de Deus. Então, o destino eterno dos que rejeitam a Cristo é sofrimento eterno em corpo físico, corpo padecendo de mazelas, de sofrimentos, de angústia. E isso, meu irmão, é eternamente. E agora não existe mais a sexualidade. As pessoas ali não vão reproduzir através de atos sexuais, porque não vai ter. Será corpos físicos para o sofrimento.
O corpo glorificado estará ausente de sofrimento, de pecado, de dor, de angústias, mas quem morreu sem Cristo não, vai ser o contrário. É o que a palavra de Deus nos mostra e nos ensina. Então, assim, meu irmão, nós estamos concluindo a nossa lição. E nesta lição nós falamos de forma bem clara, de forma bem explicada, justamente essa lição de número 6, a realidade bíblica do corpo. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.